Eu queria falar um pouco sobre o Brasil, porque parece, Júlio, e eu quero te ouvir, que a gente acordou, que o Itamaraty acordou de alguma maneira e a gente teve aí o maior aumento de orçamento militar da história programado para 2026. Eu vou te explicar em detalhes o que você provavelmente não vai achar nas matérias que falam sobre isso. Esse aumento ele já é histórico porque ele é um aumento de quase 7%, né, no orçamento militar de 2026. Esse número, ele é muito alto. Ele é muito alto. Só que ele é ainda mais alto quando a gente entende esse número no detalhe. O que é entender esse número no detalhe? O orçamento, no ano passado, era de 133 bilhões, que dá mais ou menos ali uns 23 bilhões de dólares. Mas em reais, 133 bilhões. Pô, que isso, Eric? É muito dinheiro, né? Só que 104 bilhões desses 133 é gasto com o pessoal, com pessoas, pensões e todo esse processo. Com gente. Que tem que ter mesmo, tá, gente? A parte da pensão aí eu posso até achar questionável. Mas, no geral, exército precisa de pessoas. Então, 104 bilhões, grava esse número, de um orçamento de 133 bi. O orçamento saltou de 133 bi para 142 bi, que é mais ou menos de 23 bilhões de dólares para 26 bilhões de dólares. Nessa brincadeira aí, esses 9 bilhões a mais vão ser somados em cima dessa diferença. Então, se você tinha, fora o pessoal, mais ou menos ali entre 28 a 29 bilhões, você está saltando esse número em mais 9 bi. Então, você está aumentando isso aí em praticamente um terço para tudo aquilo que pode envolver armas militares, outras estratégias de defesa, uma série de coisas que que as Forças Armadas hoje dependem, e coisas que eu nem imagino. E o Júlio vai me ajudar a entender aqui o tanto de coisa que a gente pode fazer com dinheiro. Mas se trata aí de um orçamento de praticamente um terço a mais, 33% a mais. Falando aqui por alto, tá, gente? No nosso orçamento. Agora, duas coisas me saltam aos olhos, Júlio. Primeiro, por que o maior orçamento? Não que eu não entenda, a gente está num cenário que tudo indica que para ter uma guerra, basta alguém pisar no degrau errado e começou uma guerra. Mas me espanta que a gente esteja fazendo isso nesse governo, com esse monte de problema aí, com o escândalo de INSS, com coisa que a gente até esquece, porque está falando de geopolítica. Mas também tem aquela questão que o Itamaraty, como um todo, tem questões de Estado, né? Então tem muita coisa ali que vai até além desse governo, né, Júlio? Mas eu queria te ouvir. Perfeito, Eric. Isso é uma vitória muito grande dentro da área de defesa, mas também mostra que alguns setores do país, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas alguns setores estão, né, com uma direção contrária. Esse é o caso da defesa. Pode beirar os 27 bilhões de reais. Acredite se quiser, foram esses os números citados e que Eric falou com essa porcentagem de crescimento. E isso nos mostra que o Brasil, mais uma vez, é o que mais gasta com defesa em toda a América Latina. Isso são os números que estão dizendo, não sou eu. Então, isso é um fato, não tem como fugir disso. E ele impulsiona um pouco mais, apostando nesse aumento para 2026. Mas temos que lembrar que esse gasto, além do pessoal, como disse o Eric muito bem, temos também que terminar o projeto do submarino nuclear, que demanda grande parte dessa parcela de recursos financeiros. Temos que também falar das fragatas da classe Tamandaré, fragatas modernas que vão equipar a Marinha do Brasil, que já foram construídas, né, estão sendo construídas aqui em solo brasileiro, se não me engano, em Santa Catarina. Também temos que falar, né, do sistema antiaéreo médio e longo alcance comprado agora, fecharam um contrato agora, recentemente, e escolheram a empresa italiana para compor esse sistema, que vai ter radares, lançadores de mísseis e carros de apoio.
uma coisa que o Brasil nunca teve e agora vamos poder nos defender. Antiaéreo médio e longo alcance, né? Isso é muito importante, muito mesmo. Então, e por último, né, o esquadrão de Gripens, que são os aviões de combate oriundos da Suécia, que talvez tenhamos recebido 9 ou 10, se eu não me engano. Carcará pode me corrigir se eu estiver errado, que ele sabe o número melhor do que eu, mas manter esse projeto, que o projeto anda meia conta-gotas, né? O número de aeronaves cresceu durante o contrato, durante todo esse tempo, e até agora não houve nenhum impulsionamento por causa da parte financeira. E com esses 26, talvez 27 bilhões de reais, você consiga alavancar todos esses projetos ao mesmo tempo. Mais uma vez, tornando o Brasil líder, né, da América Latina em termos de defesa. E quando falo defesa, as pessoas vão pensar que é só ter míssil, não sei o quê. E engloba tudo que faz funcionar essa grande máquina chamada Forças Armadas. Então, não é só pessoal que vive as Forças Armadas, mas também não é só de material. É esse sistema, é essa engrenagem funcionando perfeitamente que torna um exército sério. Sabemos aí das desavenças e dos desgostos, né, com a população ultimamente com as Forças Armadas, mas nunca tivemos problema em falar que as Forças Armadas obedecem ao seu chefe supremo, e o chefe supremo das Forças Armadas é o presidente do país. Júlio, me ajuda aqui com uma questão. Eu peguei aqui porque queria entender melhor as justificativas oficiais, então eu peguei para entender o quanto disso iria para, de repente, um aumento também no próprio pessoal. Só que eu descobri, com esses dados, que isso já foi feito em 2025. Já teve um aumento substancial, porque os militares estavam sem reajuste há muitos e muitos anos. Então isso meio que foi equilibrado no ano de 2025. Esse ano, há 5 justificativas, Júlio, para esse aumento. E aí, se vai para lá mesmo ou não, é outra história, gente, porque o governo, né, se botar na mão dos militares, eu sei que eles fazem, mas o governo tem que liberar. 5 são os motivos, alguns citados por você. Gripen, primeiro. Segundo, submarinos ProSub. Não sei do que se trata. Projetos de submarinos da Marinha, nucleares e convencionais. Ah, perfeito. Como você estava falando, né, de submarino nuclear. Cisfron, Defesa Cibernética e Amazônia Azul. Ou seja, nós temos aqui pontos direcionados de para onde podem ir essa questão. Então, assim, se a gente conseguir ver terminar os Gripens, submarino nuclear, o Cisfron, vou devolver, Defesa Cibernética, nem sei em que pé tá isso no Brasil. Primeira vez que estou ouvindo isso aqui. E Amazônia Azul, também confesso que eu não sei do que se trata. Mas vou estudar mais sobre isso. Mas queria te ouvir novamente aí, Júlio. Bem, pela defesa cibernética é muito clássico. Quem quem ajuda, né, a defender o país dentro desse novo mundo conhecido como cibernético ou digital, serão essas entidades que receberão esses recursos. No caso aí que você falou, o submarino nuclear foi citado no Cisfron. Cisfron é um sistema de proteção de fronteiras. Esse sistema ele engloba vários tipos de monitoramento, tanto de radar terrestre, como de ondas eletromagnéticas e até mesmo de gravações por câmeras noturnas em certos pontos da fronteira. E tudo isso é compilado num grande sistema que também se arrasta aí já há alguns anos, sem muitos recursos, nunca fechando o balão de falar assim, o sistema está pronto, sempre pingando recursos. E a Amazônia Azul. A Amazônia Azul, Eric, é toda a faixa que vai da ponta do litoral, da parte do litoral até um certo número de quilômetros. Tudo isso é de única e exclusiva, né, ação do país. Então, quem tem que tomar conta disso é a Marinha. Então, como falamos do submarino nuclear, falamos das corvetas, fragatas, né, que estão sendo construídas aqui no Brasil, e estamos falando de Amazônia Azul,
3 desses que você citou são financiamentos para a Marinha. Aí você, no assunto anterior, me perguntou por que da importância da Marinha. Essa é a importância, Eric. É por isso que está acontecendo isso na Groenlândia. Qualquer caminho naval é você projetar do mar para a terra o seu poder. E você pode projetar, né, esticando, aumentando esse alcance. E com isso, dominando talvez até o globo. Então essa é a importância da Marinha. E outro trocadilho bacana, Eric, pode observar. Todos os filmes que você vê, Guerra contra os Aliens, Guerra contra os Gigantes, Godzilla, quem resolve é a Marinha. Você citou o Godzilla, que coisa maravilhosa. Mas é verdade, é verdade. Precisa aí dos militares. Eu gostei de ver essa notícia, mas infelizmente tem muita chance aí da gente acabar vendo o que o nosso amigo Lois colocou aqui. Conversa pra boi dormir com essa roubalheira do PT. Então, irmão, não à toa, se você procurar aí, né, de 2004 em diante, teve, inclusive, depois de Mensalão, Petrolão, etc., tem desvio de verba militar, inclusive, desse período aí, com o PT no meio, né? E outros partidos aí do Centrão. Então é muito triste, é bonito a gente ver isso, é bonito ver que existem comunicados oficiais sobre como usar isso, para que está sendo destinado, mas há uma chance muito grande disso ser uma boa justificativa para aumentar uma verba e depois isso aí para outro lugar. Carcará, quero te ouvir também sobre isso aí, sua visão também aí como militar. Então, Eric, o Brasil tem vários programas, né, que começaram e sai mais caro não dar continuidade do que você continuar. Por exemplo, o Gripen. Não foi dado continuidade. Então, já perdemos o equivalente a 4 a 5 gripes já, só por atraso do projeto. Ou seja, era para a gente estar com 15 gripens, estamos com 10. Era para estar com 15, ou seja, 5 gripens armado e equipado, que é uma cifra bilionária, foi jogada no lixo. Por quê? Atrasou o projeto, leva a multa. E é assim, cara, o contrato internacional tu não cumpriu, a multa bate em cima. E os produtos vão ficando cada vez mais caros. Aí tu refaz de novo, aí refaz o projeto. O que era uma coisa que era $1, agora é 5. O que era 100 milhões virou 170 bilhões. Por quê? Atrasou, dilatou o tempo, a inflação vai comendo tudo, né? E assim vai. Aí, nesse projeto, você vê que a Marinha tem a prioridade. Por quê? Os projetos da Marinha, ela tem que sair, senão a Marinha vai parar. Então, ela tem o ProSuper, que é esse, é o projeto da Força de Superfície, são as fragatas, da classe Tamandaré. E é uma fragata que é muito moderna, mas ainda não é no padrão que o Brasil precisa. Tá? O Brasil precisa de uma fragata maior. Mas essa, sem ser o que a gente realmente precisa, já é a melhor de todos os tempos. Tá? A fragata da classe Mecco, a classe alemã, a 100, o Brasil deve fazer agora a 200, e vai até a 300, que é um destroyer. Mas, porreta pra caramba essa fragata. Aí tem os submarinos, que estão quase sendo concluídos, porque o submarino, a base de construção, a base de manutenção e assim vai. São uma estrutura gigantesca, das mais modernas do mundo, que o Brasil fez junto com a França. E tem um submarino nuclear, que tem que fazer o reator para caber dentro da carcaça do submarino, que isso o Brasil tem que fazer. O casco, o Brasil já tem a tecnologia, já está desenvolvendo o casco, já está juntando já as seções, e para colocar lá dentro o reator nuclear, que a gente chama de mini reator nuclear, que pode ser usado para fazer o quê? Como usina nuclear para pequenas cidades no interior da Amazônia, onde quer que seja. Eu já falei um podcast aqui que a Marinha, o Brasil, através da Marinha, está disputando esse mercado das minas, dos mini reatores nucleares para gerar energia elétrica, entendeu? Contra o que tu falou que não entende, né, cara? A Amazônia Azul. O que é a Amazônia Azul? É um termo dado por um ex-comandante da Marinha, chamado, se eu não me engano, Roberto Guimarães, que ele deu esse termo, e Salcunha, aí pegou. É uma área marítima de 5,5 milhões de quilômetros quadrados de responsabilidade da Marinha. Ou seja, é do tamanho da Europa, só essa parte do Oceano Atlântico. E 95% de todo o comércio exterior do Brasil sai pelo mar. Então, o Brasil tem que deixar a Marinha forte, porque senão, se pega um bloqueio naval de alguma potência dessa aí, ou um grupo de nações,
acabou o comércio, meu irmão. Tu pode ter o que tiver que tu não vai vender. Então, isso é o famoso bloqueio naval. Então, o que faz isso não acontecer é você ter uma boa frota de submarinos e de mísseis costeiros. A Marinha, infelizmente, não tem o sistema de bateria de costa, que está começando a desenvolver. Geralmente está com, no mínimo, com as 12 ao longo da costa, saindo do Rio Grande do Sul até do Macapá. Baterias móveis, né? Tem vários modelos no mundo aí, e o Brasil já desenvolveu uma com a Vibraz, que tem um míssil humano, né? O míssil de ataque naval da Marinha, que junto com a Vibraz ali desenvolveram esse míssil de costa. E é isso aí, cara. E o CISFRON é o maior projeto de vigilância do mundo de fronteira. O Brasil tem 16.600 quilômetros de fronteira seca, né? Sai do Rio Grande do Sul, vai até lá na Guiana Francesa com a Amapá. Isso aí é chão pra caramba. Aí junta 17 mil de fronteira com mais 7 mil de litorânea. Aí quanto é que dá isso aí? 17 com 7, 24 milhões de quilômetros quadrados. 24 mil quilômetros de fronteira para vigiar. É muita coisa, cara. É muita coisa. 24 mil quilômetros de fronteira. É isso que os políticos não entendem. O cara é eleito, não estuda a defesa nacional, vai para lá, fica militando, fazendo showzinho, videozinho, nem sabe o tamanho da fronteira que o Brasil tem que defender. E a parte mais difícil é do mar, porque não tem como tu ficar em pé. É navios, né, cara? Navios, submarinos, sistemas acústicos de detecção. Aí a Marinha tem um projeto chamado SIS-GAAS. O que é isso? Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul. É esse SIS-GAAS que vai fazer com que a Amazônia Azul ela tenha um alerta antecipado e um sistema de vigilância, para que o pessoal de terra consiga fazer a resposta, que entra na doutrina chamada AD-A2, entendeu? Que é anti-acesso e negação de área, entendeu? Que é uma coisa que o Brasil tem que desenvolver. Quem que está nesse nível foda no mundo? Rússia, Estados Unidos, China, que tem esse sistema completo. A China está na frente de geral. Ela tem o melhor sistema A2, AD-A2, que é anti-acesso e negação de área. Por isso que os americanos têm problema para fazer uma intervenção lá em Singapura usando porta-aviões, porque a China tem um sistema de defesa de costa baseado nos mísseis chamado DF, Dongfeng. Esses mísseis são hipersônicos com alcance de 2.000, 3.000, 4.000 quilômetros, ou seja, o americano está saindo do Havaí e a China já está pronto para meter ele a porrada. Entendeu? E nós não temos ainda esse poder militar ainda, mas está chegando lá. Se deixar para a Marinha faz. Se tirar da Rouanet, da ZONG, da picaretagem, do desvio de verba, colocar isso para a Marinha transforma o Brasil na maior potência do Ocidente aqui junto com os Estados Unidos em pouco tempo, tá? Isso, a Marinha é foda. A Marinha é foda. Estou falando, se deixar a Marinha faz. Ela começou a fazer os submarinos, terminou, as fragatas terminou, e a Força Aérea com os caças, que é infinitamente mais simples que um submarino. Não consegue, bicho. Porra, tá foda. Entendeu? O Brasil gigantesco tem 10 caças, cara. Era pra gente estar com 70, 80 caças. Entendeu? Mas isso aí. A FAB tem os motivos delas. Não vou se meter nessa seara, mas parabenizar aqui a Marinha porque todos os projetos que ela entrou, ela terminou e deu bons frutos aí. É isso aí, meu amigo. Vamos lá, rapaziada. Bom, você que está aqui já conhece a nossa forma de fazer as notícias. A gente vai liberando as notícias aos poucos para que a gente vá podendo comentar por partes. Sobre o PT, né, e sobre todo esse processo, a gente precisa comentar uma coisa. Que no dia 14 de novembro de 2025, o PT, e eu coloco aqui uma exclusiva da Veja sobre essa votação, sobre esse aumento de orçamento histórico das Forças Armadas, em que o PT quase boicotou esse socorro financeiro aprovado pelo Congresso para as Forças Armadas. Resumindo aqui para você, o Lindbergh, líder do PT ali, novembro de 25, agora há pouco, foi outro dia praticamente, ele foi contra e tentou se mobilizar para que uma parte desse aumento não fosse para lá, porque ele achou que deveria ir para outras coisas. Mas o José Múcio, que é o ministro da Defesa, por acaso, o ministro da Defesa do Lula, e o que é muito curioso, só que ele é meio largado,
Largado no sentido que ele mesmo chegou a questionar o presidente Lula após o Lindbergh e o PT estarem batendo nesse aumento de verba e não houve resposta para isso. Pelo contrário, há muitas reclamações sobre essa tentativa de barrar essa questão, mas olha a fala do Múcio. Ele diz o seguinte: não há dinheiro sequer para manter a frota de aviões oficiais voando. Tinha que ter esse aumento. E ele é do Múcio que sai essas diretrizes do Gripen, do navio nuclear, do Gripen, do submarino nuclear, do Cisfron, Amazônia Azul. Porque, e é curioso, ô Júlio, eu vou passar a primeira palavra para o Miquel, mas é curioso ver que ele mesmo não era militar. Ele foi deputado federal algumas vezes, chegou a ser prefeito, tem um histórico familiar, ele é um homem de 77 anos já, tem histórico familiar de pai e tudo mais, que foi ministro na época do João Goulart, lá atrás, mas ele realmente está fazendo linha dura para que o Exército e o Brasil se posicionem para o cenário de crise global que nós estamos vivendo. E foi isso que ele citou para aumentar essa verba. Então, assim, confesso que conheço pouco sobre o homem, né? Talvez tenham problemas com relação a ele, mas do que estou vendo até o momento, eu bato palma. Brigou, foi na oposição para dizer, gente, pelo amor de Deus, não deixa cortar isso aqui não. Vamos seguir assim mesmo. Pelo amor de Deus. E deu tudo certo. Miqueias, queria te ouvir. Éric, o Múcio, o ministro da Defesa, ele já falou o seguinte, olha, defesa militar não dá voto. Por isso não temos recurso, não temos orçamento. É um cara técnico, sim. Tem feito um trabalho interessante à frente do Ministério da Defesa. Mas não é que ele realmente se preocupe com a defesa. Não é que ele realmente olhe para a segurança nacional e coloque isso como uma prioridade. E sim, ele está cumprindo o papel que o Lula determinou para ele. Brigue para aquilo que as Forças Armadas necessitam, para que a gente não perca apoio, para que a gente não tenha uma reviravolta das Forças Armadas aí, tentando deslegitimar o governo Lula. Que as Forças Armadas não criem animosidade. A função do José Múcio é essa, é garantir essa proximidade, já que o discurso do governo PT, o discurso do partido, o discurso da esquerda, é um discurso no Brasil antimilitar. Então o José Múcio, na verdade, ele está colocado ali como ponte. Então boa parte desse trabalho que ele faz de defesa técnica das Forças Armadas não é necessariamente uma preocupação com a segurança nacional, e sim garantirem que as Forças Armadas sejam atendidas no mínimo necessário para que aquelas instituições que possuem certa independência e têm uma responsabilidade muito grande com o país não se voltem contra o governo. É simplesmente uma peça para manter o equilíbrio no todo. Agora, quando a gente tiver essa notícia do aumento do orçamento das Forças Armadas, é bom, sim. Porém, cara, eu detesto ser o portador de más notícias. As pessoas olham aqui quando eu falo assim, porém, o pessoal já pensa logo que eu tô contra as Forças Armadas. Não, não tô contra. Eu tô falando que é bom que tenha esse recurso. Só que a forma como isso é feito é que me preocupa. Esse aumento no orçamento, ele vem através de uma liberação feita ali numa emenda ao projeto orçamentário anual, que garantiu uma liberação extra de 30 bilhões ao longo de 6 anos fora do orçamento. Ou seja, o governo continua gastando mais do que poderia, posterga essa dívida para frente e aumenta o orçamento das Forças Armadas dessa maneira. Ele não fez um corte em um ponto ou outro do desperdício de dinheiro público para colocar nas Forças Armadas. Não, ele surgiu, inventou uma fonte de recurso externa, está trazendo isso, aumentando a dívida nacional. E aí o que acontece no longo prazo? No longo prazo, os projetos iniciados hoje, assim como a gente já vem enfrentando esse problema há muito tempo, com o Cisfron, com o ProSub, com o projeto dos Grifins e vários outros, eles vão acabar parando novamente mais cedo ou mais tarde. Justamente porque não há um planejamento de fato, um planejamento para garantir a continuidade dos projetos. Não, pegaram dinheiro que não tinha. É como se você pegasse um empréstimo no banco sem saber como vai pagar e jogaram lá nas Forças Armadas. O que vai acontecer? Na hora que você
tiver que pagar isso e não tiver dinheiro, o primeiro lugar a ser cortado é aquele que não traz voto. E as Forças Armadas voltarão a sangrar. Existe a PEC 55 de 2025 correndo dentro do Congresso Nacional para prever uma coisa que é básica: garantir um orçamento fixo mínimo em cima do PIB para as Forças Armadas. Hoje, as nossas Forças Armadas gastam cerca de 1%, 1,1% do PIB para a manutenção dos projetos da forma que estão. Essa PEC, ela prevê que começaria em 1,2% do PIB, subindo mais 0,1% por ano, até chegar a um total de 2%. E pode parecer muito, nós estamos falando aí de quase 30 bilhões de dólares, mas quando a gente olha para países como a Alemanha, França, Inglaterra, eles gastam quase 3% dos seus PIBs. São países muito menores do que os nossos, e 3% do PIB deles representam uma quantidade muito maior do que a nossa. Só para vocês, a título de comparação. Nós gastamos hoje cerca de 23 bilhões de dólares cerca de 23 bilhões de dólares em defesa. Alemanha, Inglaterra, são países muito menores do que o Brasil e gastam cerca de 60 a 90 bilhões de dólares nas suas defesas. Como esses três países, que são muito menores do que o Brasil, têm exércitos muito menores, gastam 3 até 4, 5 vezes mais do que o Brasil, tendo territórios muito menores. A economia deles é maior. Sim, de fato. Mas a economia deles é maior também pela questão da segurança. A intervenção federal de 2018 no Rio de Janeiro foi justamente por falta de segurança. Segurança nacional. Imagina a segurança pensando em questões internacionais. Se o Brasil entra numa guerra, se o Brasil se depara com situações de imposição de força estrangeira, nós podemos ter problemas com a nossa exportação, por exemplo. Vamos pegar o exemplo da Venezuela. A Venezuela não precisou de muito, Donald Trump conseguiu bloquear boa parte das exportações de petróleo, simplesmente cercando, porque a Venezuela não tinha uma marinha decente para fazer frente aos Estados Unidos. Imagina se Donald Trump ou qualquer outro país que seja tente fazer um bloqueio naval no Brasil. Não me parece impossível, principalmente quando consideramos esse nível de orçamento. O Brasil precisa muito ampliar os seus gastos e garantir uma continuidade. O que me preocupa não é um aumento pontual hoje, é que existe a possibilidade de redução. A gente falou aqui no Fala Global ano passado que o Exército Brasileiro estava gastando 1/6 do que era previsto gastar por ano, porque a todo momento existia um corte. Então estamos falando em um aumento do nosso orçamento para esse ano de 2026, mas quem garante que esse orçamento vai chegar até o final? Quem garante que não vai haver uma contenção de gastos das Forças Armadas para poder que esse dinheiro seja remanejado para qualquer outro projeto do governo? Então, por mais que esse dinheiro seja previsto ser investido nas Forças Armadas, pode chegar no meio do ano, o governo falar, não, estou sem base eleitoral, preciso aumentar a quantidade de emendas aqui para o Centrão, para isso, para aquilo outro, um programa social qualquer aí, e ele faz o quê? Congela o orçamento das Forças Armadas, como vem acontecendo todos esses anos. Então, estamos comemorando, literalmente, o ovo dentro da galinha, porque não dá para saber se a gente vai chegar até o final do ano com esse dinheiro ainda na conta das Forças Armadas. Que de fato traz aí, né, um banho de água fria. O valor existe, foi brigado, toda uma novela para isso acontecer. A gente dá os parabéns pro Múcio, mas no fim das contas, esse dinheiro pode não acabar com os militares. Esse aumento histórico aí de quase 10 bilhões. Agora, sabe de uma coisa, Júlio? Eu não pude deixar de conferir que o recurso ano passado, 2025, destinado à Lei Rouanet, que parte dela é de captação de empresas que deixam de pagar impostos para que isso seja recolhido e utilizado para a arte no Brasil. Lembrando que Lei Rouanet pode pegar aí Oruan e companhia, ou qualquer outra coisa que você não gostar, pode botar nessa lista aí. 9,2 bilhões. Vocês percebem que eu estou falando que o aumento histórico das Forças Armadas no Brasil é o mesmo valor destinado à cultura brasileira, que é uma cultura muito entre aspas, lembrando que Macaquinhos, se você não sabe o que é, depois você joga no Google, é uma peça teatral maravilhosa, Macaquinhos,
é o tipo de coisa que no Brasil é considerada arte. Eu acho que, gente, arte não se julga. Você diz que o teu projeto é arte, beleza, tô contigo. O problema é que você está discutindo que o mesmo valor que foi destinado como captação de recurso, que deixou de ir para impostos, para ir para essa arte, é o mesmo do orçamento histórico brasileiro, de aumento histórico do Brasil. Pô, Eric, vamos ficar sem arte? Irmão, dá para ficar com um avião sem poder ser utilizado? Caça sem poder ser utilizado? Isso é aceitável? Bom, queria te ouvir, Júlio. O que você acha sobre isso? Bem, Eric, aí você entra no campo filosófico da tal da ideologia, que vai destinar quanto é a parte financeira de recursos que vai ser destinada para A ou B. E já sabemos que a pauta atual do governo, que você até leu a matéria aí anteriormente, que tentou brecar de todas as maneiras, é sempre antipolicial, antissegurança, anti-forças armadas, anti. Isso é notório. E com esse anti, ele pega esses recursos e distribui, né, em outros canais. Canais esses que já são muito conhecidos, então já foi citado aí um dos principais, que é a Lei Rouanet, né? Enfim, tudo muito controverso quando você pergunta a opinião da população. Já que somos um país que nunca vai para a guerra, quero ver quando vamos gritar, né? Quando acontecer, o que vamos gritar, né? Para quem vai nos salvar, igual aquele desenho animado, que não vai ser o cão vira-lata, tenha certeza disso, quando algo acontecer. E você viu agora acontecendo com países, claro que por motivos, né, impulsionado por motivos completamente diferentes, mas podemos ver o que aconteceu no Mar do Caribe, entra, sequestra o presidente e ponto final, sem nenhum tipo de defesa. Então, é disso que nós estamos falando. O Eric foi muito exato, colocou, né, a agulha, né, no ponto certo do mapa. O que é mais importante? Você manter a soberania que você tanto grita, com aviões, sistema de radares, defesa de fronteiras, ou com a peça do macaquinho? Carcará, também quero te ouvir. Eu sei que você adora esse tema, é um grande defensor aí da Lei Rouanet, então eu queria te ouvir. E lembrar, né, gente, que assim, eu não quero ser contra a Lei Rouanet, fazer aquele discurso que a gente já conhece e tal. Só que não tem cabimento a gente ter isso como comparativo. Não tem cabimento que o valor destinado à Lei Rouanet seja justamente o aumento que a gente precisa para garantir a soberania do nosso país, gente. Isso deveria ser tratado com alguma seriedade. Quero lembrar a todo mundo que a Coreia do Norte até hoje só não foi invadida de verdade porque tem bomba atômica. Tô concordando, discordando da Coreia do Norte? Não tô nem aí pra eles, gente. Deixa eles lá. Mas aquele gordinho maluco só não foi invadido até hoje porque tem bomba atômica. Porque investe no seu poder militar. A Coreia do Norte tem o quê? Duas coisas. Bomba atômica e grandes hackers. Só isso. O problema é que essas duas coisas na mão de um maluco faz um estrago, que é o que acontece. De resto, já teve população tendo que viver comendo pombo. Mas ele tem essas duas coisas. Num país onde tem população que tem que comer pombo, foi uma grande crise. O Júlio pediu a palavra aqui, já vou te passar. Uma grande crise na nação da Coreia do Norte, quando chegou nesse ponto. Faltaram pombos. Isso é um ponto histórico bem curioso do que aconteceu ao país, porque chegou nesse ponto. E mesmo assim, eles garantem o seu investimento militar. E a gente está aqui discutindo que, é o dinheiro da Lei Rouanet que está faltando aqui. Vai lá, Júlio. O Júlio pediu a palavra de novo, daqui a pouco eu te passo, Carcará. Serei bem breve, Eric. É só sobre Coreia do Norte. Me despertou aqui, lançar aqui para o nosso público um acontecimento muito engraçado da Coreia do Norte. Engraçado porque a pessoa sobreviveu. Bem, Coreia do Norte, né, divisão entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, um soldado, né, da Coreia do Norte, por algum motivo que não conhecemos, se evade do seu posto, jogando o fuzil para trás e correndo em direção à cerca para saltar para o outro lado.
Nesse mesmo momento, os próprios amigos da guarda da Coreia do Norte executam disparos e atingem o soldado, acho que com 3 disparos de fuzil. Ele ainda se levanta correndo e se joga nas cercas de arame farpado, onde é puxado pelos soldados coreanos e salvo com vida. Quando chega no hospital, o soldado da Norte-Coreia, né, foi levado a exames. Ele estava infestado de vermes. O médico ficou impressionado com o número de ascaris lumbrigoide que ele possuía dentro do seu estômago. Ele estava infestado de vermes. A asepsia era quase 0 e ele se alimentava às vezes do lixo. Isso quem falou foi o soldado da Norte-Coreia. Rapaz, Carcará, com você. Então, camarada, vamos lá, continuando aí sobre o orçamento. O Múcio, ele ia pedir para sair. Foi lá no Lula, não, foi embora. Por quê? Eu estou fazendo papel de babaca aqui. Eu sou ministro da Defesa, vai orçamento 18 bilhões para a Lei Rouanet, não sei para quem, vai pro show não sei de quem. Porra, aí fica os militares me olhando com a cara de, tipo assim, aí, velha guarda, tu tá aí fazendo papel de quê? É boneco do bolo, pô? Então ele ia pedir para sair, desligar do ministério. O Lula, não vai não, porque é o seguinte, o Múcio fez um papel foda, que nem o Miquel falou. Ele pacificou ali os comandantes militares e tal, e tipo assim, meu irmão, ó, vamos fazer aqui, ficar quieto aí, não vamos arrumar confusão, até a poeira baixar. Ele conseguiu esse orçamento. Não tem nada de mais nisso não, cara. Você comparar o orçamento do Brasil com a América do Sul, mesmo que você está comparando o Mike Tyson com a criança que acabou de nascer, não tem nada a ver, cara. Se você pegar as 3 Guianas, não conta que lá não tem orçamento de defesa. A Guiana Francesa não conta porque é um país, a fronteira nossa, ultramarino. Então é outros 500. Aí vai lá. Venezuela não tem mais orçamento militar, acabou. Equador não tem, Bolívia não tem, Paraguai não tem. O Uruguai não tem mais orçamento. A Colômbia tem um pouco e a Argentina quebrou. Só sobrou o Chile. Então, você vai com o Brasil, claro, eu quero ver se o Brasil tem mais orçamento do que a Inglaterra, do que a França, do que a Alemanha, do que esses países, pô, do que a Turquia. Aí, não, então o Brasil vai, do que a Rússia, mas tem que se comparar com os gigantes, né? Com o pessoal que está do nosso lado. Se for comparar assim, o cara vai botar 10 bilhões de dólares, vai ser maior do que toda a América do Sul, pô. De novo. Entendeu? Porque lá não tem orçamento de defesa da América do Sul. É um outro país que investe, cara. Então, o nosso problema de defesa é isso aí. Quanto ao Múcio, eu sempre falei aqui, né, cara? Pô, se o Múcio não tomar a frente, o Celso Amorim toma o comando dele, cara. E dia desse ele fez o pedido dos obus átimos israelenses. O Celso Amorim foi lá e falou, não, porque nós somos antissemitas, nós não gostamos de judeus, o Israel é mau e não pode. O Lula foi na pilha do Celso Amorim, cagou pro Múcio, cagou mesmo assim, desprezou o cara, é ministro da Defesa, ele que tem a palavra final sobre qual equipamento, o Celso Amorim foi lá, não compra não, o Lula foi lá e não comprou. Aí ele pirou, pô, vou embora dessa merda, pô. Tô aqui fazendo papel de babaca, pô, sou ministro da Defesa, aí me vê o Celso Amorim que vai falar o que é para comprar ou não comprar. Os 3 comandantes militares com o Estado-Maior deles decidiram a arma, o Celso Amorim, então pensa aí, né, o Lula? Porra, aquilo aí foi desmoralizante. Eu até fiz um podcast falando, pô, o camarada Múcio, toma a frente, que senão bota o Celso Amorim para ser o ministro da Defesa, pô. Mas é isso aí, cara. Parabéns aí para esse orçamento aí, que não é nada do outro mundo. E se cortar desse bando de babaca aí que fica fazendo showzinho para nada, que eu sempre falo aqui, cara. Cultura. Aí o cara vai lá, faz uma peça de teatro e o cara está bosta, vai ajudar o quê? A nação. O que é que uma peça de teatro vai ajudar na criação do novo nanochip para Petrobras, para a Vibraz, para a defesa, para a ciência, tecnologia, nada. O cara vai lá que é o dedo na bunda do outro, que é a peça dos macaquinhos. Pintar, pichar a parede. Aí o cara vai lá uma noite todinha, falou, fez gracinha lá, pronto, no outro dia se viu pra quê essa merda? Aí o cara fez um show, deu assim aí, se viu pra quê pra nação essa merda? É cultura. Porra, cara, tirar da defesa, da saúde pra fazer esse tipo de babacada, pô.
Meu irmão, eu não sou contra a cultura. Se o cara é artista, ele vai lá e banca a arte dele, pô. Já que tem que bancar o artista, porque eu não sei dessa vagabundagem, então banca o pedreiro, pô, que trabalha, banca o agricultor, banca o apicultor, fica dentro do mato lá. Isso é cultura, o cara fica pegando mel de abelha lá na casa do caralho. Isso tem fundamento, que o cara pega o mel e tu come e se alimenta. Agora, vou fazer um show. O cara fez um show, aquele palavras ao vento, se viu de quê? Porra nenhuma, bilhões jogados fora. E uma cambada de malandro sem vergonha, sugando o dinheiro do povo, da defesa, da saúde e da infraestrutura. Eu não prestava para ser presidente, cara. Eu desligava a tomada da mesma ONG e Lei Rouanet, vai pro caralho. Comigo ia ser desse jeito. E eu não tenho vergonha de falar isso, tá? Isso é um direito meu como cidadão. Eu sou contra essa pilantragem, picaretagem desses vagabundos aí. Aí a defesa precisando do MISO para fazer a defesa do litoral, uma fragata, não tem não, porque mandou 20 bilhões para o Ministério da Cultura, para Margarete Menezes. 20 bilhões. Aí o aumento foi 9 bilhões, tá achando muito, que isso não foi nada, pô. Só o Banco Master desviou 40 bilhões, pô. O INSS foi 90. Desvio de verba partidária, assim, com orçamento secreto, é 70, 80 bilhões. E não foi 30% não, tá, Érico? Foi 6%, estava em 130 e alguma coisa, foi para 142, 9 bilhões de diferença. Estava em 133, foi para 142, 9 bilhões. Vai dar o quê? 7%, 6,5%, 7%. Valeu, meu amigo? Então essa é a minha parte sobre a defesa aí. Tamo junto.